Para mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou resolver o exercício 2.17, que ele diz que o gráfico da velocidade é uma função do tempo para uma partícula que parte da origem e se move ao longo do eixo x, está representado na figura 2.19, né? Então ele deu o gráfico aqui da velocidade por tempo da trajetória de uma partícula. No item A ele pede para que a gente trace os gráficos da aceleração a em função de t e da posição x em função de t para para o tempo entre 0 e 16 segundos, né? E no item B ele pergunta quantos metros a partícula terá percorrido ao todo para frente e para trás no fim de 12 segundos. E no item C qual é o valor de x nesse instante de 12 segundos. Então eu vou começar fazendo o item A, né, que ele pede para traçar os gráficos da aceleração e da posição. Bom, num gráfico de velocidade por tempo, a tangente desse ângulo que eu estou marcando em azul é igual ao valor da aceleração. Então, a aceleração é tangente de Vt sobre t. Ou seja, a aceleração é a derivada, né, da velocidade. Com isso, para fazer o gráfico, primeiro eu separei aqui os intervalos, que são importantes do gráfico, que é o primeiro é de 0 a 8t, o t indo de 0 até 8 segundos, que é esse trecho aqui. Depois tem 8 a 12, que é o segundo trecho, e 12 até 16, que é o terceiro. Então, nesse intervalo, quanto vale a aceleração? A aceleração é a tangente de alfa. Aqui nesse caso, a tangente vai ser 12, que é o valor desse cateto, dividido aqui pela base do triângulo, que é 8. E 12 dividido por 8 é igual a 3 sobre 2. Por isso, então, que a aceleração nesse intervalo é igual a 3 sobre 2. No segundo intervalo, que vai de 8 até 12, a inclinação da velocidade é negativa, né? Ela está decrescendo, né? Então, a tangente vai ser relativa a esse ângulo aqui, ó. E ela vai ser negativa, né? Porque a velocidade está diminuindo, então a aceleração é negativa. Essa tangente de alfa é 12 mais 12, que é todo o tamanho aqui desse cateto. Então, é 24, dividido por essa base, que vai de 8 até 12, é 4. 24 dividido por 4 é 6, né? Só que aqui é negativo porque a aceleração é negativa. Então, no segundo intervalo, a gente tem que a aceleração é menos 6. No terceiro intervalo, é a mesma coisa. A gente vem e vê qual que é a inclinação. Mas aqui, aqui nesse intervalo de 12 a 16, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. A aceleração é zero. Então, a aceleração aqui nesse terceiro intervalo é zero. Aí, construindo um gráfico a partir dessas informações, aqui eu já tenho um gráfico de aceleração por tempo. Aqui tem o primeiro intervalo, que vai de 0 a 8. A aceleração a gente viu que vale 3 sobre 2. Né? Inclusive aqui eu estou vendo que tem um pequeno erro, né? 3 sobre 2 está aqui, é 1,5. Então aqui está a aceleração nesse primeiro intervalo. No segundo intervalo, de 8 a 12, a aceleração é negativa e vale menos 6, então ela está aqui. E no terceiro intervalo, a aceleração é nula. Então ela está aqui em cima do eixo t, de 12 até 12 segundos. Então esse é o gráfico da aceleração por tempo, desse movimento. Aí agora ele pediu para fazer o gráfico da posição pelo tempo. Aí eu fiz o mesmo esquema aqui. Eu fiz uma tabelinha aqui do lado. Com o valor da posição, da distância que ele percorreu em cada intervalo. No intervalo 1, de 0 a 8, a gente tem lá no gráfico da velocidade. Eu vou apagar esses riscos aqui, ó. De 0 a 8, a gente tem a área desse triângulo, que vai ser a distância percorrida, certo? Porque
A posição é a integral da velocidade, que é a área do gráfico. Então, essa vai ser a distância 1 percorrida, de 0 até 8. Calculando a área desse triângulo, já fiz aqui, e coloquei na tabela, vai ser 12 vezes 8, que é base vezes altura, dividido por 2, vai ser 42 metros que ele percorreu. E como a velocidade está sempre aumentando, e ele está acima do... está no primeiro quadrante, que é positivo, acima do eixo T, ele sempre percorreu para frente, sempre correu para frente. Agora, no segundo intervalo, de t maior ou igual a 8 e menor ou igual a 12, a gente vai calcular a área de baixo, que é essa área aqui, ó. Só que eu tenho que dividir essa área em dois pedaços, esse pedaço 1 e esse pedaço 2. Porque aqui ele está indo para frente, a posição dele aumenta. Só que quando ele cruza o eixo T, ele tem velocidade zero, então ele está invertendo o sentido do movimento, então a posição diminui. Então eu vou calcular primeiro a área desse triângulo pequenininho aqui de cima. A área dele é base, que é 4, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Então isso é 48 dividido por 2, que é 24. E essa segunda área aqui é um trapézio. Ah não, desculpa, a base desse triângulo primeiro aqui, a base dele não é 4, é 2. Porque ele só vai de 8 até 10 aqui, ó. Então desculpa pelo erro, aqui a base na verdade ele vai de 8 até 10, então vale 2. Então é 2, que é a base, vezes a altura, que é 12. Então ele percorreu 12 metros. Então eu coloquei aqui já na tabelinha, ó, que ele percorreu 12 metros. E depois na área negativa, se você calcular a área daquele trapézio, ó, já tem aqui a conta que eu fiz. A base maior, que é essa aqui, que é 4, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. E fazendo essa conta, eu já tenho aqui, ó, que essa conta dá que ele andou para trás 36 metros. Então, essas são as distâncias aqui no segundo intervalo do gráfico. No terceiro intervalo, que o t vai de 12 até 16, ele percorre menos 24 metros. Que é a área... essa área aqui, certo? E por isso que dá um valor negativo, né? Porque ela está debaixo do eixo. E dá 24 metros. Então, construindo esse gráfico da posição, já está aqui, ó. Então, ó, no primeiro intervalo, que está aqui, que vai de 0 a 8, colocando aqui no gráfico, vai ser uma parábola com concavidade para cima, porque ele está acelerando. Então, para o movimento uniformemente variado, o gráfico da posição é uma parábola. Quando a velocidade é positiva, a concavidade está voltada para cima. Então, de 0 até 8, a gente tem essa parábola. Vou riscar em azul, ó, essa parábola aqui, ó. Certo? Agora, eu errei aqui, ó. Só até aqui, né? Só até aqui. De 0 a 8. Essa parábola. Daí, ele começa a desacelerar no segundo intervalo. Ele anda 12 metros para frente. Então, se ele anda 12 metros, aqui não é 64, né? Aqui é 54.
Então ele anda numa parábola com concavidade para baixo, porque a aceleração é negativa. E ela continua negativa até 12 segundos. Certo? Então nesse intervalo aqui, ó, de 8 até 12, a parábola está com concavidade para baixo. E aqui a gente tem a distância que ela percorreu, de 54 metros no pico aqui. Aí ela inverteu o sentido do movimento, ela começou a andar para trás. Então a posição começou a diminuir até 12 segundos. Aí de 12 até 16, ela andou ainda mais 24 metros. Então de 28 ela foi para 4. Nesse intervalinho aqui. Então esse ficou o gráfico aí da posição, aí, um esboço, né? Uma parábola que muda o sentido da concavidade, vem até aqui, depois aqui tem uma linha reta, né? Inclinada negativamente, né? Então uma reta decrescente. Então esse é o gráfico aí da posição. Então com isso a gente já resolveu o item A. Que ele perguntou qual é a distância total percorrida, né? Até t igual a 12 segundos. Então a gente vai na nossa tabelinha aqui e vê quais são as distâncias. De 0 a 8 segundos ele percorreu 42 metros. De 8 a 12 ele percorreu 12 mais 36 que ele andou para trás, então ele percorreu no total 48. E depois percorreu mais 24. Então ele percorreu 42 mais 48 mais 24, né? A distância total percorrida. Então a distância total percorrida é igual a 42 mais 48, vai dar 90. Mais 24, 114 metros. Só que, perdão, né? Ele só perguntou até 12 segundos, né? Então esse 24 aqui não entra na conta. Então dt é igual a 90 metros. Beleza, agora o item C, ele pergunta qual é o valor de x nesse instante, no x de t igual a 12, é só a gente olhar no gráfico. Para t igual a 12, ó, é 28. O x vale 28. Então item C, para t igual a 12 segundos, x é igual a 28 metros. Certo? E está resolvido esse exercício.